Vamos falar sobre a igreja de Sardes nessa noite. Glória a Deus, a igreja de Sardes, a quinta igreja que nós estamos falando nessa série de mensagens descritas no livro de Apocalipse. Temos aprendido demais sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem falado sobre vida cristã, sobre aquilo que nós precisamos fechar brechas na nossa vida. Deus tem feito grandes coisas aqui em nosso meio, preste atenção. Vou ler na versão King James nessa noite, tá? Se puder colocar aí nessa versão para o povo a poder acompanhar, fica melhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade. Diga comigo, integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como ladrão e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas, diga comigo, algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Santo Espírito de Deus, vem sobre a minha vida para abençoar a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Queridos, já passamos por algumas igrejas e estamos aqui nessa quinta igreja, a igreja de Sardes. Sardes significa vermelho. Era a capital da Lídia. Essa cidade, ela era rica e abundante. Era uma cidade onde não havia, as pessoas eram ricas e é muito difícil a pobreza. A cidade, ela foi construída no período de Alexandre Magno, na década ela era dedicada à deusa Cibele, identificada como uma deusa grega, que ela tinha o poder para ressuscitar. E Cristo, ele usa a vida de João para escrever a essa igreja de Sardes. E ele começa dizendo: olha só, você tem a fama de estar vivo. Eu quero dizer para você nessa noite que eu e você, nós somos remanescentes. Diga comigo, nós somos remanescentes. Ele vem falar sobre uma igreja que tinha uma fama de estar viva, mas na verdade essa igreja, ela estava morta. E que morte Cristo estava falando, pastor? Cristo estava falando de uma morte espiritual. Cristo estava falando de uma morte espiritual. Meus irmãos, Cristo está exortando a uma igreja que tinha uma fama, que talvez ela tinha até, se hoje fosse para dias atuais, ela tinha até um engajamento de seguidores nas redes sociais, mas a sua vida diante do Senhor, ela estava morta. E eu me preocupo, queridos, ao ouvir e a ler essa carta, porque eu olho para mim como pastor dessa igreja e pergunto: Deus, qual é o diagnóstico que o Senhor tem sobre a igreja do Nazareno a casa? Isso eu estou falando sobre uma igreja que é
uma igreja como um todo, mas eu e você, nós devemos fazer e pedir para o Senhor esse diagnóstico. Interessante, querido, que Cristo, Ele não dá uma opinião. Você pode até chegar para um amigo teu e pedir uma opinião. Danielson, o que você acha sobre isso? E Danielson vai dar a sua opinião sobre isso. Mas Cristo, Ele dá o diagnóstico correto da igreja. Ele diz: eis que eu tenho os 7 Espíritos de Deus. E pastor, o que é isso, os 7 Espíritos de Deus? Ele está falando da plenitude que só há em Cristo Jesus. Ele diz: olha só, eu tenho as estrelas. Ele diz: eu tenho os pastores. Nós vemos que Apocalipse capítulo 1, ele diz que ele tem as 7 estrelas e ele anda no meio dos candelabros. As 7 estrelas significa os anjos da igreja, os pastores, a liderança daquele lugar. E ele diz que ele caminha. Cristo, ele não só tem a igreja, mas ele anda, ele conhece, ele sabe tudo. Ele diz assim: eis que eu tenho os 7 Espíritos de Deus, conheço as suas obras, e você tem a fama de estar vivo, mas estar morto. Meus irmãos, imagina eu e você estar vindo para a igreja, cantando, participando da Santa Ceia, frequentando a igreja, mas Deus olha para mim, para você e diz: vocês não passam de sepulcros caídos. Pastor, o que é isso? É aquilo que ele falou para os fariseus: eles são bonitos por fora, mas por dentro eles estão mortos, eles estão fedendo. Queridos, que palavra pesada é essa que Cristo diz? A fama não impressiona Cristo. A fama que nós temos para o mundo, ele não impressiona a Cristo. As pessoas podem até nos conhecer, mas Cristo, meu irmão, ele sabe tudo sobre nós. As pessoas podem até dizer: não, o Rodolfo eu conheço, aquele cara, gente boa. Não, pô, o Rodolfo é muito chato. A Priscila que o diga. Mas Cristo, ele olha para mim e para você e sabe aquilo que nós fazemos. Cristo olha para mim e para você e sabe daquilo que nós fazemos. Cristo olha para mim e para você, ele tem o diagnóstico correto, ele não erra, ele sabe tudo ao nosso respeito, ele sabe tudo sobre nós, queridos. E isso tem que deixar a gente de antena ligada. Nós temos que ficar atentos por aquilo que Cristo está falando sobre mim, sobre você. E no versículo 2 ele diz assim: sê alerta e fortalece, que ainda resta, e ainda estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em suas motivações. Queridos, as motivações dizem muito sobre nós. As motivações dizem muito. O que é motivação, pastor? É aquilo que me leva a fazer algo. A motivação é aquilo que me leva a fazer, a me mover. E o que é que tem te levado a levar você a se mover? A integridade de coração nos diz as motivações corretas. Quando nós temos os corações íntegros, meus irmãos, geram motivações corretas. Quando nós temos corações íntegros diante do Senhor, as motivações corretas, elas são geradas. Abra por gentileza Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha só o que vai dizer, Salomão vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Preserva nossos corações. Aqui está a fonte de nossas motivações. Meus irmãos, Salomão vai escrever: acima de tudo o que você se deve guardar, guarda o seu. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o seu. Aí eu quero dar o exemplo de Salomão. Meus irmãos, Salomão foi o homem mais sábio, depois de Cristo, obviamente. Salomão foi o homem que escreveu
milhões de provérbios. Salomão, a Bíblia diz que na época de Salomão a prata era como areia. A rainha de Sabá chega e diz assim: olha só, aquilo que eu ouço sobre você é muito, o que eu estou vendo aqui é muito além, é muito pouco daquilo que eu ouvi falar sobre o seu respeito. Mas abra aí por gentileza em 1 Reis capítulo 11 versículo 1, você vai entender isso. Meus irmãos, essa igreja, ela não teve nenhuma luta. Que luta, pastor, o senhor está falando? Como nós vemos nas outras igrejas, onde tiveram doutrina de Balaão, onde tiveram doutrina erradas. Mas qual foi o erro dessa igreja, pastor? Elas não tinham a motivação correta, e Cristo disse: eu não vejo integridade em suas obras. Eu não vejo integridade em suas obras, eu não vejo verdade naquilo que você faz. Meus irmãos, e quando Cristo fala isso na sua palavra, isso eu fico, meu Deus, como é que está o meu coração? Eu faço como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algo mal, aquilo que não te agrada. Essa é a oração dos santos. Essa tem que ser a minha e a sua oração. Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algo mal. Você vai entender agora que eu vou falar. Em 1 Reis capítulo 11 versículo 1 diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Preste atenção aqui agora, irmão. Todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e a tomou como esposas. Pastor, o que tem a ver a vida de Salomão contra essa igreja de Sardes? O mundo entrou na igreja de Sardes. Por isso que Cristo diz: eu não vejo integridade. Vocês, na verdade, diz que está vivo, mas você está morto. O mundo entrou, aquela igreja deveria ser sal e luz da terra naquela cidade. A igreja deveria influenciar, mas na verdade eles estavam sendo influenciados. Meus irmãos, nós temos que influenciar essa geração. Nós é que temos que falar, nós é que temos que pregar. Mas a partir do momento que a igreja baixa a guarda, as paixões do mundo entram. Foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão escreve: acima de tudo, preste atenção aqui, jovem, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A igreja, ela não guardou o coração dela para Jesus. A igreja de Sardes, ela se corrompeu nas suas motivações. E Salomão, conjecturando com um texto de 1 Reis, ele se casou com as mulheres, porque Deus diz aqui no versículo 2, diz assim: certamente no dia que vocês tiverem contato com eles, porque Deus disse assim: se vocês não se envolverem com eles, eles não vão se envolver com vocês. Mas sabe qual é o problema da igreja, irmãos? A gente fica brincando, tá quente, tá frio, tá quente, e a gente gosta de ficar brincando com aquilo que Cristo disse para mim e para você. Não mexe com isso, menino. Quem teve infância raiz aqui sabe. Vinha lá, as abelhas, estava lá, a colmeia da abelha, os maribondos. Aí que você via menino lá, bonzinho, e tu ia lá, pegava a pedra. Aí você que jogou a pedra saiu correndo, tá de boa. Mas todo mundo que estava ali, irmão, ao teu redor, chegou todo mundo mordido, picado. Cristo disse, olha só, Deus disse: Salomão,
Falou não só para Salomão, falou para o povo: não se envolvam com essas mulheres, não se envolvam com esse povo. Mas o que aconteceu? Eles foram lá e se envolveram, se apaixonaram. Meus irmãos, por gentileza, abra aí Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha só o que vai chamar aqui, queridos. Tiago 4:4, por gentileza, eu vou ler aqui. Diz assim: adúlteros, ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Você só pode ser chamado de adúltero se você for casado com alguém. E aquela igreja havia adulterado o noivo dela, aquela igreja havia adulterado o noivo da igreja, que era Cristo, e ela havia aberto as portas para o mundo. Aí eu quero conjecturar aqui, eu quero que você entenda, querido. A igreja essa igreja aqui, ela está aberta. Hoje eu estava lá em Jaboatão, e eu fico olhando para que cidade, Jaboatão centro lá, e fico vendo assim: Senhor, o que é que a gente vai fazer aqui para a gente tocar nessa cidade inteira? Eu já estou vendo aqui, irmãos, eu sonhando com o estádio, estou sonhando com tantas coisas aqui, irmãos. Jaboatão precisa ser impactado por aquilo que nós estamos vivendo. Amém ou não amém, gente? Você está entendendo? Você está aqui nessa noite? Jaboatão precisa ser impactado por aquilo que nós estamos vivendo. Colocar um monte de caixa de som ali, irmãos, e a gente ganhar vidas para Jesus. Nós profetizarmos nessa cidade, o número de adultérios cair, o número de homicídios cair, o número, Senhor Jesus Cristo, de abuso infantil cair. Nós estamos aqui para ser sal e luz dessa terra. Amém ou não amém, igreja? E o que é que vai acontecer quando nós falarmos sobre isso? Os nossos ministros de louvor cantando, os nossos bateristas tocando, e os demônios sendo expulsos, a gente pregando o evangelho, meus irmãos, e as pessoas se convertendo, um avivamento por essa cidade. Quem crê nisso aqui, irmãos? E essas pessoas vão vir para cá, amém ou não amém? E se for necessário ter 3 cultos no domingo, a gente tem 3 cultos no domingo. Porque aqui estão se levantando homens e mulheres de Deus que não vão fugir do seu chamado, amém ou não amém? Mas a partir do momento que toda essa cultura chegar aqui, se nós não colocarmos limite, o que é que vai acontecer? Nós é que seremos influenciados. Era o que aconteceu com a igreja de Sardes. A igreja, ela não tinha perseguição. E a igreja que não tem perseguição, onde o pecado está dentro, ela não morre pela espada do mundo, mas ela morre pela amizade com o mundo. A igreja que não, meu irmão, que não prevalece contra o inferno, ela não vai dar resistência contra a espada do mundo, mas ela vai morrer pela amizade com o mundo. Ela vai morrer pelas paixões do mundo, assim como Salomão morreu. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, que levaram ao final de Salomão, ao final da vida de Salomão, a adorar outros deuses. Eu não estou aqui, irmão, para adorar outros deuses, mas nós estamos aqui para pregar verdadeiramente a palavra do evangelho. Nós estamos aqui para pregar a palavra do evangelho na sua totalidade. Eu já estou sonhando, por favor, sonhe comigo, irmãos. Estou sonhando, não estou abrindo meu coração aquilo que Jesus falou hoje de tarde comigo, que se levantem os trabalhadores para pregar o evangelho nesse centro de Jaboatão, para sair, irmão, para se levantar, para as estatísticas mudarem. Nós já perdemos a nossa vida para Cristo, irmãos. Nós já perdemos a nossa vida para o Senhor. Nós estamos crucificados com Cristo, e Cristo já não vive. Nós não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós precisamos, queridos, precisamos disso. Precisamos disso. Então, neste ponto, querido,
quando nós preservamos o nosso coração, as motivações são corretas. E essa igreja não havia integridade em seus corações. Não havia integridade no coração daquela igreja, irmãos. E integridade, olhe para mim, não é o politicamente correto. O que é politicamente correto, pastor? O politicamente correto é aquilo que qualquer pessoa pode fazer. Mas integridade é aquilo que Daniel viveu na Babilônia, onde se levantaram 3 reis e nada foi encontrado de errado na vida de Daniel. E é assim que eu vejo na minha e na sua vida. Como é que vai ser no teu trabalho? Vão procurar algo de errado no fechamento da tua conta e não vão encontrar nada. Vão encontrar algo de errado com você, com a sua família, e não vão encontrar nada. Integridade é isso. Integridade é você viver para Cristo. Integridade é isso. No versículo 3 ele diz assim: lembre-se, portanto, daquilo que recebeu e ouviu. Meus irmãos, ele está falando de um alicerce que nós temos. Ele está falando, olha só, vocês já estão alicerçados. Ele diz assim: preserve essas coisas e arrependa-se. Ele está dizendo, vocês já têm um fundamento. Vocês já estão fundamentados na palavra de Deus. Vocês já estão fundamentados. Mas ele diz assim: mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Sabe por que Cristo escreve isso, querido? Porque essa cidade de Sardes era uma cidade fortemente cheia de muralhas. Mas por 2 vezes, por falta de vigilância, essa cidade lá foi invadida. Então Cristo diz assim: olha, lembre-se, portanto, daquilo que você recebeu e ouviu. E o que é que você tem recebido e ouvido aqui, querido? Você tem recebido e ouvido a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos viver um avivamento bíblico. Você vai viver um avivamento nas escrituras de Deus. Você vai viver um avivamento. Avivamento sem escritura não é avivamento. Avivamento sem fome pela palavra de Deus não é avivamento. Nós temos que ser, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim: além disso, requer que nós, dispenseiros, que cada um se ache fiel. Meus irmãos, nós somos dispenseiros. É o que? Aquele que cuida da dispensa, aquele que sabe, é dona de casa. Cadê a dona de casa aqui? Amém ou não amém? Você pede para o seu marido ou para o seu filho comprar o extrato de tomate. Você pede daquele melhorzinho, aí o Naldinho chega com aquele de 99 centavos, né? Porque o homem é sempre assim, irmãos. Está intrínseco do homem o princípio da economia. Aí a dona de casa olha para ele e diz assim: tu comprou esse, foi? Eu já desisti, irmãos. Eu já me rendi. Eu compro aquele, porque assim como eu, você volta na venda e você troca. Você vai lá e você troca. Porque senão você vai arrumar uma confusão por dia todinho. Você não faça isso, não vale a pena, irmão. Entre ter razão e ser feliz, seja feliz, entendeu? Seja feliz. Não brigue por isso. Nós temos que ser dispenseiros. Meus irmãos, nós temos que cuidar dessa palavra. Nós temos que zelar por essa palavra. Nós temos que cuidar bem na hora que você vê que está faltando algo. Você não pode procurar em outro lugar, não. Você vai se alimentar daquilo que está na palavra de Deus. E aquela igreja, ela havia se corrompido, querido. Aquela igreja não havia integridade. Deus tinha falado para aquela igreja: você diz que está viva, mas na verdade você está morta, irmãos. Diferentemente das outras igrejas que tinham lutas,
que tinham dificuldades, que tinham perseguições. Aquela igreja estava passando por nada. Ela abriu as portas para o mundo e o mundo entrou, mas só que ela não perseverou, ela não cuidou, ela não estava atenta para aquilo que estava acontecendo, queridos. Orem por nós, orem por o pastor de vocês, orem por essa casa, meus irmãos. Vocês não têm noção daquilo de lutas que nós enfrentamos para ter um culto como este, para ter uma manhã de consagração como nós tivemos nessa manhã. Meus irmãos, uma manhã de céus abertos aqui nessa manhã, nesse dia, nesse domingo. Perseverem e arrependam-se. O que é isso, pastor, que ele está dizendo? Ele está querendo dizer, meus irmãos, ele está falando de um lugar chamado consciência. Fale comigo, consciência. É o campo onde o Espírito Santo vem e atua e diz: você está errado. Você está errado. Você está errado. E aquela igreja, ela estava vivendo de maneira completamente mundana. Mas Cristo diz: arrependa-se, preserve. Porque Ele diz: porque você não sabe nem o dia e o momento, porque eu virei contra você como um ladrão. Cristo fala, meus irmãos, da sua volta. Cristo fala da sua volta. Por favor, abra aí por gentileza Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis aqui a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também que o Filho do Homem há de vir a hora e que não pensais. Sabe o que Cristo estava querendo, querido, fazer naquela igreja? Ele estava querendo despertar aquela igreja de uma morte espiritual. E só quem pode fazer isso, querido, é o próprio Espírito Santo. Marido nenhum pode fazer isso por sua esposa. Esposa nenhuma pode fazer isso pelo seu marido. Pais nenhum pode fazer isso pelos seus filhos. Apenas a obra do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E o que Deus está querendo fazer aqui nessa igreja é criar um despertamento ainda maior por aquilo que nós já estamos vivendo. Amém ou não amém, gente? Porque nós não temos apenas uma agenda, nós não temos apenas aviso para dar, mas nós temos vida para dar por onde nós passamos. O Espírito Santo, ele tem liberdade aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, independente do tamanho da reunião. O Espírito Santo tem liberdade para estar em nosso meio. E ele diz assim: ó, eu virei contra você como ladrão. É engraçado isso, queridos, porque foi a mesma coisa que o profeta Ezequiel, ele vive. No vale de ossos secos, ele diz que Deus o levou para um lugar onde havia ossos, onde havia muito ossos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel diz assim: só o Senhor sabe. Porquanto Deus diz a Ezequiel: então profetiza, Ezequiel. Você quer trazer de volta aquilo que um dia você deixou morrer na sua vida?
Então comece a profetizar e dar liberdade para o Espírito Santo trazer de volta essa fome que você tinha pela presença de Jesus. Comece a pedir de novo nessa noite um despertar do Senhor por aquilo que um dia você deixou morrer, por aquilo que um dia que você deixou de nutrir, por aquilo que um dia que você deixou de se movimentar. Não saia desse lugar de passividade. Saia desse lugar de passividade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, queridos, nessa noite. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, profetizando e declarando que o Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui neste lugar, declarando que o Espírito de Deus tem liberdade aqui na minha casa, e o Espírito de Deus tem liberdade na sua família, que o Espírito de Deus tem liberdade na minha casa, que o Espírito de Deus tem liberdade por onde nós passarmos. Mas para isso nós precisamos despertar. Imagina aquele despertador do teu celular, 10 para as 5 da manhã. Eu acredito que ninguém acorda aqui de 5 horas da manhã se espreguiçando assim. Nossa, que massa, eu vou pegar um metrô agora. Eu vou pegar aquele ônibus lotado agora e vou lá para o centro da cidade. Vou lá para o shopping trabalhar. Mas você vai porque você necessita. E você precisa de despertamento, porque Jesus Cristo está voltando. E se você não se render hoje, se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Mas se nós não estivermos despertos, quando Ele voltar, irmãos, nós não estaremos com Ele só agora. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós estejamos vigilantes. Que vigilância é essa, pastor? É a vigilância que, independente de se Ele vai voltar daqui a 10 anos, se Ele vai voltar no dia de amanhã, nós estaremos, meus irmãos, certos e convictos que Ele, quando voltar, nós estaremos com Ele, independente de qualquer coisa. Nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer coisa. E diferentemente do estou conjecturando com o seu trabalho, porque você necessita, mas nós somos tão dependentes de Cristo quanto o trabalho, o emprego que você tem. Talvez você esteja nesse trabalho hoje, mas daqui a pouco, daqui a uma semana você não está mais. Mas Cristo vai estar contigo em todos os tempos. Cristo vai estar com você, independente da estação, independente de o que vão dizer. Cristo vai estar com você. Cristo vai estar com você. No versículo 4 ele diz assim: no entanto, vocês têm aí uns poucos que não contaminaram suas vestes. Meus irmãos, nós somos uma resistência. Cadê aqueles que não contaminaram as suas vestes? Estão esperando o Cordeiro de Cristo. Estão esperando o Cordeiro imolado. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar apenas como um cordeiro, Ele vai voltar como um leão. E esse leão, ele vai rugir. E a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. Ele diz: existem uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Sabe quando a sua mãe diz para você: Aissa, você não é todo mundo. Sabe quando a sua mãe diz para você assim: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não precisa se vestir como todo mundo. Você não precisa falar como todo mundo. Você não precisa falar palavrão para ser aceito na roda dos amigos. Você não precisa beber para sentar naquela roda. Você não precisa fazer isso, porque existe uma resistência que não venderam aquilo que receberam do Senhor, não mancharam as suas vestes, mantiveram
mantiveram as suas vestes brancas. Mantiveram as suas vestes brancas. Mas eu e você, nós somos teimosos. A gente vê o mundo, a gente começa a brilhar. Meus irmãos, eu fico vendo os olhos dos adolescentes. Olha para mim aqui. Trabalhei 10 anos com jovem adolescente. A gente ia para as atividades fora. Aí estava tocando alguma coisa, música secular. Aí daqui a pouco estava o pezinho. Aí daqui a pouco estava o esqueleto. Aí daqui a pouco, quando eu via, estava cantando: calma, minha filha, você é de Jesus. Calma, meu filho, você é de Jesus. Você já mudou, você é uma nova criatura. Nós não fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro para ser influenciado, mas nós somos sal e luz desse mundo. Porque você acha que as eleições estão aí? Está todo mundo, meus irmãos. Eu recebo 2 ou 3 mensagens por semana de políticos querendo vir aqui na igreja. Enquanto Jesus me deixar aqui, você já sabe. Meus irmãos, nós somos sal e luz desse mundo. Se a gente falar aqui, estamos fazendo campanha de ar-condicionado, vai chegar uns 50 aqui querendo. Não, é a igreja do Senhor que vai trabalhar. É a igreja do Senhor que vai se levantar. É a igreja do Senhor que vai botar a mão no bolso. Ei, nós não estamos, Cristo não vai voltar. E não vai dizer assim: não achei integridade nas tuas obras, Rodolfo. Não achei integridade naquilo que você prega no domingo. Misericórdia, irmão. Isso não quer dizer, irmão, que eu e você não temos tentações. Nós temos tentações, sim. Mas a tentação é diferente do pecado. Quando vem a tentação, você olha para o lado, você quer marido, e você já olha para o outro lado. E quando te mandar a mensagem do WhatsApp totalmente errada, você já bloqueia na hora. Não fica de gracinha dando, alimentando essas histórias. Você já sabe aquilo que tem que ser feito, porque nós somos uma resistência. Que não fecharam as suas vestes, não estão interessados naquilo que o mundo pode oferecer. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: olha a resposta de Deus para Elias. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Elias estava dizendo: Senhor, eu estou sozinho. Sabe aquelas igrejas que dizem assim: só existe salvação aqui neste lugar. A ordem do culto tem que ser esta, porque se não for esta, não. Existe 7.000 naquela época. E a Bíblia também fala no livro de Apocalipse, aqueles 7.000 que não se dobraram, aqueles que não. Existe uma resistência. E nessa igreja é uma resistência clara de um sistema, meus irmãos, de um sistema que não vai se corromper, que vai manter as suas vestes brancas, que vai manter as suas vestes brancas, independente daquilo que vai acontecer. Jovem, adolescente, branco simboliza a pureza e veste simboliza a santidade. Ele está dizendo: aquele que se manteram as vestes brancas, aqueles que não se deitaram, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não abriram mão de viver a palavra de Deus. Mas pastor, um dia eu fui lá e brilhou.
pastor, e você não estava no dia bom, e você tomou isso, e saiu da igreja, e saiu, se perverteu. O que agora quer que eu faça? A palavra do Senhor nos diz que se nossos pecados forem vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus tem poder de purificar todo o pecado. E nessa noite Jesus está falando para aquela igreja, falou para aquela igreja e também está falando comigo, contigo. Está falando para mim, para você. Não se contamine. Esteja fiel, não se assente na roda dos escarnecedores. Mateus 24, do 9 ao 14 diz assim: mas eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos por causa do aumento da iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Mas preste atenção aqui no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Pastor, me bloquearam nas redes sociais e deixaram de me seguir. Coitado. Deus te abençoe, meu filho. Pastor, acho que tem gente às vezes fica correndo, irmãos. Fica correndo. Mas Cristo diz: aquele que vencer igualmente será vestido de branco. Onde eu já falei para você que simboliza a santidade, onde as vestes simboliza as nossas obras, aquilo que nós fazemos, e diz assim: será vestido. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Existem aqueles que não se corromperam, e Cristo ainda diz: confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Meus irmãos, Cristo está dizendo: naquele grande dia eu dizerei: servo bom e fiel. Cristo está dizendo: servo bom e fiel, servo bom e fiel, não me abandonaste. Quando todos me abandonaram, você não me abandonou. Aquela igreja, queridos, ela não tinha perseguição nenhuma. Ela apenas deixou que a cultura entrasse, e eles não perseveraram. Meus irmãos, no livro da vida não há espaço para mortos, mas sim para da vida estão escritos o nome daqueles que foram nascidos da água e do Espírito. No livro da vida estão aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que perseveraram até o fim e não abriram mão da presença de Cristo. No livro da vida estará o meu nome e o seu nome, porque nós entendemos que Cristo é por nós e nós não vamos abrir mão da presença dele. Aqueles que não se renderem, aqueles que não se renderam ao padrão do mundo, esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, que palavra pesada. Eu acredito, irmãos, que essa é uma das maiores dificuldades que a igreja brasileira passa. É saber discernir aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que realmente não vem de Deus. E pastor, como é que eu vou saber isso? Para mim a chave mais importante que tem aqui, queridos, é aquilo dizendo assim: persevere
Guarde aquilo que você recebeu. Guarde aquilo que você tem recebido. Persevere na doutrina da sã palavra. Persevere na oração. Persevere na vida. Persevere, não abra mão. Persevere, meus irmãos, onde não tem a pregação expositiva da palavra, onde não tem a pregação da palavra do Senhor, é muito fácil nós nos desviarmos dos padrões de Cristo. É muito fácil nós nos desviarmos do padrão da santidade do Senhor. E o Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos qual o momento, mas o que cabe para mim e para você é nós estarmos vigilantes. Nós estarmos vigilantes. Mas pastor, a minha vovó, ela já falava da volta do Senhor. Irmãos, Jesus já recolheu e Deus já recolheu e Jesus não voltou. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai voltar. Ele vai pegar aqueles que não se contaminaram, aqueles que não mancharam as suas vestes, aqueles que estão perseverantes, aqueles que precisam. E nessa noite, queridos, eu quero que você abra os seus ouvidos para aquilo que Cristo tem falado a meu e ao seu respeito nessa noite. Não se renda diante das tentações, não se renda diante das dificuldades, não se renda, mas persevere. Persevere diante de tudo aquilo que Deus tem falado para você. E Deus, nessa noite, está querendo encontrar um coração quebrantado. Você pode fechar os seus olhos. O que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem te confiado? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus te confiou? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus falou para você? O que você tem feito? 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 O que você tem? Como é que você tem se portado? Faça essa oração para o Senhor nessa noite. Faça essa oração para o Senhor nessa noite.